pessoal, boa noite. Me chamo Ezequias Alexandre, sou enfermeiro, docente, enfermeiro esteta e gostaria de comunicar a vocês sobre a aula que a gente vai falar um pouco sobre introdução do estudo anatômico, certo? A gente vai dar início a esse projeto com aulas lançadas no canal do meu YouTube, certo? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida referente à aula, podem deixar nos comentários que eu estarei retirando todas as dúvidas, certo? Vou compartilhar aqui a tela. Introdução ao estudo anatômico. Pois bem, aqui nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre a história da anatomia, conceito da fisiologia, planos da anatomia, certo? Denominação, certo? Conceitos básicos e necessários para qualquer profissional da saúde. Um conceito breve. O corpo humano é constituído por um conjunto de sistemas e órgãos que são responsáveis por mantê-lo em funcionamento durante toda a vida humana. Então, a gente sabe que o corpo humano ele é constituído por organismo, por sistema, que tem o intuito de fazer uma atuação, certo? Como assim, professor? O nosso corpo, por exemplo, tem o tecido da pele, né, que é o tecido tegumentar. Esse tecido ele pode interagir com o sistema circulatório, ele pode interagir com o sistema nervoso e assim consequentemente. Há milhões de anos, o corpo humano vem se transformando e evoluindo para se adaptar ao ambiente e desenvolver o seu ser. Então, sabemos que o corpo humano também ele vem se evoluindo, ele vem se adaptando, e com essa nova mudança, há também um processo de envelhecimento, né, de crescimento e envelhecimento. Nosso corpo é uma mistura de elementos químicos realizada na medida certa, né? Feita na medida certa. As partes do corpo humano funcionam de maneira integrada e em harmonia com as outras. Então, assim, a gente vai falar sobre os elementos químicos que constituem também o corpo humano, certo? Alguns elementos químicos que a gente pode citar, que é bem comum, é o oxigênio e o dióxido de carbono, né? Então, esses dois elementos químicos são importantes e que estão atuando no processo do sistema cardiovascular, no processo de respiração. Isso a gente também vai falar nas nossas aulas, certo? É importante, como profissional da saúde, conhecermos um pouco da história, certo? Da anatomia. A necessidade de manter o corpo íntegro. Vale ressaltar que antes de Cristo e após o ano de Cristo, teve esse intuito de preservar o corpo humano, só que essa preservação eles entendiam como superação da morte e muitas das vezes o corpo era preservado através de plantas medicinais, certo? Criar métodos de estudo na busca do desconhecido. Então, assim, naquela época era muito difícil, né, dificultoso a questão de estudar o corpo humano. A gente até vai entender um pouco mais à frente por que era difícil, certo? Especialmente por conta da autoridade da igreja, né? De algumas ideologias que serviam de exemplo para a comunidade, de certa forma. Com essa negação vindo da igreja e das instituições governamentais da época, sugeriram um estudo com
animais, certo? Mesmo assim, aqueles pesquisadores que estavam estudando com animais sentiam a dificuldade de entender, né, algumas patologias, de entender como era que acontecia a fisiologia, tá certo? E a anatomia propriamente dito, né? Até porque a anatomia de um corpo animal é diferente de um corpo humano. A dissecação, ela foi proibida até mesmo antes do ano de Cristo, 150 anos antes, e retornou muitos anos mais tarde, porque esse período de 150 anos antes a 200 anos depois, até 1000 anos depois, houve um período de regressão de opinião da igreja referente às questões associadas à dissecação. Naquela época houve também grande posicionamento com relação a dois lugares, que era Grécia e Egito. 1000 anos antes de Cristo, eles defendiam o conceito da medicina racional e ética médica. Ou seja, era aquele conceito objetivo, aquele conceito que muitas das vezes não tinham a evidência científica, certo? Era mais a evidência racional, né? Então, todos seguiam esse conceito racional de que o homem é voltado pela verdade objetiva. Um pouco mais à frente, a gente tem relatos do pesquisador Aristóteles e Hipócrates, considerado o pai da medicina, que ele defendia muito a questão da ciência, mas também das emoções, né? Então, a gente tem alguns profissionais que traziam essa referência da emoção referente ao estudo anatômico também. Roma Antiga, a gente tem também os conceitos, os estudos de Celsus, né? Foi a partir dele que foi evidenciado também muitos elementos químicos associados à anatomia humana, muitos estudos da fisiologia propriamente dito, certo? Então, ele contribuiu, de certa forma, também para o estudo. Foi através desses pesquisadores que foi desencadeado alguns sinais que reflete a inflamação, que é o rubor, o tumor, calor, dolor e perda da função. Esses sinais cardeais, eles são importantíssimos porque eles caracterizam o processo de inflamação e esse processo de inflamação está interligado com o processo da fisiologia humana, que tanto pode ser benéfica ou maléfica. Mais à frente, a gente tem relatos do pesquisador Leonardo da Vinci. Ele também é muito comparativo com Aristóteles, quando Aristóteles defende a questão da emoção e o estudo do corpo humano. Leonardo da Vinci traz esse conceito de arte e ciência que deve caminhar junto. Então, a gente tem cada profissional, cada pesquisador da época trazendo a ciência e um conceito pessoal de forma complementar, certo? Michelangelo também teve um grande avanço, né, com as pesquisas que ele desenvolveu, o ápice, 20 anos adquirindo conhecimento com relação ao corpo humano no convento. Foi nessa época também que houve forte opinião também da igreja, porque muitos estudos eram feitos dentro da igreja. E esses estudos, como tinham a pressão muito forte da igreja, o que a igreja orientava? Que os estudos deveriam ser feitos por meio de pessoas pecaminosas, consideradas na época. E as pessoas pecaminosas daquela época eram pessoas criminosas, ladrões, certo? Porque eles entendiam que essa pessoa pecaminosa, ela não teria nenhum problema fazer um estudo anatômico de dissecação no corpo dela. Só que alguns pesquisadores, mesmo tendo essa repreensão da igreja,
o que que acontecia? Começavam a ter as dissecações às escondidas, certo? Então, muitos estudos foram realizados sobre o não conhecimento da igreja, tá certo? E das autoridades também, até porque a igreja era a autoridade da época. Quando a gente chega no século XX, a gente vê uma intensificação das pesquisas, aumento da questão dos estudos, descobertas de tratamento contra doenças. A gente tem fortes evidências do von Wanger, certo? Que defende muito a questão de estudos experimentais. A gente tem a evidência também do pesquisador Pastel, onde ele vai falar um pouco sobre os antibióticos, o tratamento contra doenças. Daí a gente tem um melhoramento da questão lá da inflamação, o compreendimento melhor com relação a esse processo de inflamação. E como a gente tem novas descobertas de tratamento, consequentemente a gente tem qualidade de vida, certo? De forma geral, o que é anatomia? Então, pessoal, a anatomia ela estuda macro e microscopicamente a constituição e desenvolvimento dos seres organizados. Para isso, é importante a gente compreender o que é macro e microscopicamente. Macro significa toda aquela constituição que eu consigo observar meu olho nu, certo? Por exemplo, tecido tegumentar, tecido muscular, tecido esquelético, todos esses organismos eu consigo observar. Os organismos microscopicamente, o que são? São células, são agentes invasivos como bactérias, vírus, protozoários. Então, esses seres, eles são minúsculos e eu não consigo visualizar. Porém, eles causam alguma alteração na fisiologia constituída na anatomia humana. É a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta aos fatores temporais, genéticos e ambientais. Então, esses três fatores, pessoal, podem contribuir diretamente sobre a mudança da estrutura da anatomia. Temporais, certo? Genético, questão de hereditariedade, descendentes, ambientais, certo? Questão do local onde a pessoa convive, se for mais nublado, for mais quente, se for mais frio a região. Então, todas essas questões podem contribuir para a mudança da modulação da estrutura anatômica. A anatomia caracteriza também como um percurso de evolução, de desenvolvimento, crescimento e, consequentemente, envelhecimento. Sabemos hoje que tudo que tem vida tem um processo de nascimento, crescimento e envelhecimento, né? Então, tudo que há vida há esse percurso a realizar, tá bom? A nomenclatura, pessoal, ela vem do latim, ela caracteriza-se por informações auferidas sobre a estrutura específica. Então, quando a gente fala de anatomia, ana quer dizer partes e tomia, cortes. Então, a gente delimita-se o estudo da anatomia como se fosse partes específicas do corpo humano. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente verifica peitoral, reto abdominal, vastos laterais, vastos mediais. Então, quando eu trago essa denominação para uma região específica, eu estou dizendo que isso é anatomia. Eu estou dando uma denominação, uma parte específica, e, consequentemente, eu estou falando da anatomia. Agora, quando eu falo a parte do coração, por exemplo, que é uma anatomia, e eu falo que o coração tem o processo de contração, relaxamento,
o processo de sístole e diástole, né, entre os átrios e os ventrículos. Quando eu falo essa realização, essa produção do coração, eu já estou falando sobre a fisiologia. Então, a fisiologia é a funcionalidade do organismo, tá bom? A anatomia é quando eu denomino o órgão. Fisiologia é quando eu falo o que esse órgão pode fazer, não o que esse órgão pode realizar, tá bom? Qual é a funcionalidade desse órgão? Então, a gente vê que a anatomia ela é dividida em três grandes grupos, macroscopicamente, aquilo que eu posso visualizar, como a gente vê aqui na imagem, ó, tecido circulatório, tecido esquelético, sistema muscular, sistema tegumentar. Como os profissionais e futuros profissionais de saúde, podemos entender que a pele é o maior órgão, certo, que a gente tem, e esse sistema ele é caracterizado como sistema tegumentar, certo? Microscópica, anatomia microscópica são aqueles organismos minúsculos que eu não consigo ver ao meu olho nu, mas ele causa mudanças, ele ajuda no processo de fisiologia ou dificulta, trazendo também malefícios. E a anatomia do desenvolvimento, né, que é o nascimento, crescimento e envelhecimento. Então, tudo que tem vida, consequentemente, terá morte. Quando a gente fala sobre o que é normalidade, a gente tem um vasto de conceito com relação à normalidade, porque a partir disso a gente sabe que nem todo mundo é igual, a gente tem que estudar um pouco sobre o biotipo de cada pessoa, a etnia, sexo, idade, certo? Principalmente agora, atualmente, que a gente vê que a gente tem diversas culturas, diversos conceitos relacionados ao sexo. Cabe a nós, como profissionais, saber respeitá-los e tratar todos da mesma forma. Eu preconizo muito a questão da humanização, descentralização, intersetorialização das ações de saúde. Então, o profissional ele deve desenvolver essas ações. Humanização, tratando todos da mesma forma. Descentralização, saber atuar com psicólogo, saber atuar com nutricionista, com fisioterapeuta, com um propósito só. Intersetorialização é aquele profissional que sempre está se capacitando. Até porque, pessoal, a gente sabe que a anatomia ela sempre está em processo de evolução. Não só a anatomia, mas todos os estudos, certo? Então, cabe a nós sempre estar nesse processo de evolução e crescimento pessoal e profissional. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a questão do biotipo. A gente tem, por exemplo, três biotipos, que é o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. Então, o endomorfo é aquele paciente que ele tem mais probabilidade de ter massa gordurosa ou massa ou gordura localizada. Então, esses pacientes, eles também podem ter alteração no HDL e LDL. O HDL é aquela gordura benéfica e o LDL é aquela gordura maléfica. Essa gordura, quando ela é benéfica, ela pode sim ser metabolizada. Agora, aquela que é maléfica, o paciente ele tem que fazer algum exercício físico ou se alimentar de forma adequada para que essa gordura maléfica ela seja saída no processo de respiração, certo? Como profissional da estética, eu falo muito sobre isso para os meus pacientes, explicando um pouco sobre a fisiologia. Isso é fisiologia, pessoal. Como é que a gordura ela é saída? Como eu trabalho com harmonização corporal, eu sempre explico. Olha, você poderá suar mais, você poderá urinar mais, mas a gordura nunca vai sair por esses meios. O que está acontecendo é que seu organismo está muito rápido, certo? Então você vai suar ou urinar mais, certo? Mas a gordura maléfica, que não vai ser servida num processo de metabolização, ela vai sair por meio da respiração. Ectomorfo é aqueles pacientes com pouca massa, pouca massa, certo? Gordurosa e muita massa magra, certo? E mesomorfo, ele tanto pode ter
aumento muscular, ele tem muita facilidade de ter aumento muscular, como esse paciente ele também tem aumento de gordura, como a gente vê aqui, ó, na imagem. Então, temos a questão da etnia, pessoas pardas, negras, brancas, certo? E que a gente devemos tratar todos da mesma forma e que essas variações, elas podem estar diretamente associadas com o nosso processo de avaliação, cuidado, tratamento e evolução, tá bom? Mais à frente, nas nossas próximas aulas, eu vou até falar um pouco sobre a SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. E é muito importante, como profissional de enfermagem, a gente conhecer esse processo de histórico do paciente, de caracterização do paciente, para assim determinarmos o melhor protocolo, tá bom? É importante também na anatomia a gente estudar um pouco sobre a variação anatômica. A variação anatômica ela pode ser dividida em dois hemisférios, que são a causa prejuízo funcional e a não causa prejuízo funcional. A não causa prejuízo funcional é aquele paciente que não sofre grandes transformações maléficas, certo? É uma variação anatômica simples e que a maioria da população se constitui por essa variação, certo? Agora, quando uma pessoa nasce sem um braço, sem um dedo, então a gente já fala que esse paciente ele se caracteriza-se como anomalia. Eu sei que a palavra é um pouco forte, certo? Mas são pessoas, são indivíduos que conseguem sobreviver mesmo com esse defeito da anatomia, certo? Agora, quando a pessoa nasce com a falta de um sistema específico, por exemplo, cérebro, pulmão, olhos, certo? Aí a gente pode caracterizar como monstruosidade. E esse paciente, esse indivíduo, esse RN, né, um recém-nascido, ele vai ter incompatibilidade com a vida, ele vai conseguir sobreviver por poucos dias, justamente por conta dessa insuficiência de um órgão específico do corpo humano. Quando estudamos anatomia e fisiologia humana, como profissionais e estudantes da saúde, devemos compreender a posição anatômica, como é que ela é organizada. Ela é padronizada para se referir aos termos anatômicos. Atualmente, ela também é utilizada para fazer avaliação, anamnese do paciente e melhorar nessa questão da expensão, visualização e estudo corporal do paciente. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a inspeção, o que é, certo? Como é que a gente avalia o paciente por meio da inspeção. Então, a posição anatômica ela é uma posição ortotástica, que é uma posição que o paciente vai ficar ereto, que vai ficar bípede, ou seja, em pé. Quando esse paciente ficar em pé, a face ela deve ser voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, referente à face nada lateralizado, os membros superiores devem ser estendidos, aplicado ao tronco e com as palmas voltadas para frente, como a gente vê aqui na imagem, membros inferiores unidos e com as pontas dos pés dirigidas para frente. Então, todos esses conceitos são importantes para que a gente possa compreender e saber como é a posição anatômica, certo? Na anatomia, estudamos também as divisões do corpo humano. Então, de forma geral, a gente tem um corpo humano, ele é subdividido em cabeça, tronco e membros. Cabeça e tronco, a gente tem a região medial, certo? A gente vai ver nas divisões que existem a divisão medial e a divisão lateral. Então, quando eu divido direito com esquerdo, eu tenho uma linha medial do paciente, certo? Tem uma linha medial. Deixa eu só riscar aqui para vocês verem.
Ó, quando eu faço esse corte, essa linha ela é medial. Então, essa linha medial, eu tenho a concentração das regiões de cabeça e tronco. Quando eu caracterizo esses membros, que são os membros superiores, eles já fazem parte de outra caracterização do corpo humano, certo? Que são os membros. Só que esses membros, eles são subdivididos em membros superiores e membros inferiores, tá bom, pessoal? Então, aqui são a divisão por completo que a gente pode estar estudando também na anatomia. No tronco, de forma geral, a gente vai ter o tórax, né, a caixa torácica, que é considerada também como uma região orca da região, e abdominal, tá bom? Aqui são os planos de secção do corpo humano, da delimitação. Então, quando eu falo o plano coronal, eu divido anterior e posterior. Anterior frente, posterior atrás. Quando eu falo de plano sagital, eu divido direito e esquerdo, ou seja, é o plano medial. Quando eu divido o paciente transversal, eu divido o paciente superior e inferior. Então, é muito importante fazer essas anotações: coronal, posterior e anterior, sagital, direito e esquerdo, transversal ou horizontal, superior e inferior. Então, aqui a gente tem um resumo geral sobre tudo que a gente conversou, certo? Referente os conceitos anatômicos, certo? Então, a gente tem a divisão, o plano frontal, certo? Onde a gente divide anterior com posterior, o sagital, que divide direito e esquerdo, o transversal, que divide superior e inferior. Agora, percebam nessa segunda imagem, que a gente tem um paciente de sexo masculino, as caracterizações proximais e distais. A gente vai falar isso muito também durante as nossas aulas. Gente, uma dica: quando você tiver dúvidas sobre o que é proximal, é só você pegar e o que é medial, aliás, proximal e distal, é só você pegar o paciente e fazer a divisão medial, dividir direita e esquerda. Quando você faz essa linha medial, tudo que tiver próxima dela é o que vai ser proximal. E tudo que estiver do lado será lateral. Então, uma dica super bacana que eu dou é essa. Ó. Deixa eu anotar aqui para vocês verem e entenderem melhor. Eu vou pegar aquela mesma linha que eu fiz no começo da aula. Opa, deixa eu só... A linha saiu torta. Eu vou pegar aquela mesma linha que eu fiz, certo? E vou dividir meu paciente direito e esquerdo, fazer uma linha medial. Quando eu tiver dúvida, por exemplo, no meu braço, o que é proximal? Essa região é mais proximal ou essa? Então, essa região aqui ela é proximal. Quando eu vou me distanciando, eu já falo que essa região aqui é a região mais próxima da região ulnar, do rádio, certo? Então, ela é o quê? Distal, tá certo? Agora, quando eu chego aqui na região do osso ulnar e rádio, essa região aqui, para esses dois ossos, eles são proximais. Agora, quando eu já vou chegando perto dos carpos e mão, ele já é distal, tá bom? Então, a gente leva em consideração a parte anatômica, e essa parte anatômica, tudo que for próximo do medial, ela é proximal, tá bom? Estudamos já sobre região anterior, região posterior, já sabemos o que é esquerda, o que é direita, certo? Inferior, podálico, certo? Superior ou cranial. Estudamos também, é importante vocês conhecerem a região caudal e cranial. O cranial ele vai ficar mais superior e caudal vai ficar mais inferior, tá certo? Então, aqui são os conceitos importantes
para conhecermos e saber fazer um estudo melhor sobre o corpo humano. Os decúbitos também são importantes e eles são trabalhados diariamente na assistência de enfermagem. Decúbito dorsal ou supina, quando o paciente encontra-se com a barriga voltada para cima. Decúbito ventral ou prona, quando a gente tem o indivíduo que ele se deita de bruços, e lateral a gente tem as duas posições, que pode ser direita ou esquerda. Aqui são os métodos de inspeção de estudo, aliás, os métodos de estudo que a gente vai avaliar o nosso paciente. A inspeção, que é um método que eu trabalho com a forma de avaliar meu paciente, de verificar o paciente. E essa avaliação ela pode ser feita por meio de órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos, a gente pode utilizar alguns equipamentos, o interno também, principalmente. O externo, além do olho nu, né, a gente também pode estar utilizando o ectoscopia, certo? Que ele ajuda na avaliação da integridade da pele, certo? Da avaliação do paciente de forma geral. E a endoscopia, ele trabalha com o intuito de avaliar órgãos internos, certo? Muitas das vezes, procedimento também realizado por um profissional médico. Palpação, avalia o paciente por meio do toque, ao palpar, daí o profissional pode verificar tendões musculares, saliências ósseas, nódulos, edemas, certo? Que são importantíssimos na avaliação de enfermagem. Percussão é feito por meio de batimentos digitais, o enfermeiro propriamente dito vai estar desenvolvendo, certo? Junto com a ajuda do técnico de enfermagem. Muitas vezes, o método de estudo, as formas de avaliar, é desenvolvida pelo enfermeiro, certo? O técnico de enfermagem ele vem para ajudar nessa avaliação. Mas por que o enfermeiro vai desenvolver, principalmente ele? Porque ele vai fechar o diagnóstico. E quando ele fechar o diagnóstico e traçar os cuidados de enfermagem, aí o técnico de enfermagem entra em ação. Mas para isso, o técnico de enfermagem ele também tem que conhecer os métodos de estudo da avaliação, porque a partir disso ele vai traçar, junto com o enfermeiro, os melhores cuidados para obter melhores resultados ao paciente. Então, a percussão são batimentos digitais que têm o intuito de avaliar gases, líquidos, sólidos e fazer comparações do lado direito com o lado esquerdo, da região superior com a região inferior, dependendo da região que a gente vai avaliar. Normalmente, esses batimentos digitais, eles são feitos em região abdominais, tá certo? A ausculta, ela é muito importante também, que ela tem o intuito de ouvir a funcionalidade, a fisiologia de alguns órgãos, certo? Como coração, pulmão, intestino, tá bom? Então, isso é muito importante o profissional estar avaliando também. Dissecação, desde meados de 20 anos antes de Cristo era realizada, mas, como a gente viu, era um procedimento proibido, mas hoje também é feito, é realizado, principalmente para melhor visualização daquele órgão, melhor estudo, certo? Mensuração, gente, essa palavra é importantíssima, não só para o enfermeiro, mas para todos os profissionais. Técnico de enfermagem também, principalmente, porque o técnico também vai mensurar os sinais vitais, por exemplo. A gente ainda vê muitos conceitos errôneos de alguns profissionais quando falam a questão de que, vou tirar sua PA, vou tirar sua pressão arterial. Na verdade, você vai mensurar, você vai fazer uma verificação. A mesma coisa é a temperatura, certo? E temos também os métodos de estudo por imagem. Aí a gente tem alguns exames complementares que ajudam no fechamento desse diagnóstico. Vale ressaltar que o diagnóstico de enfermagem ele é totalmente diferente do diagnóstico do médico, certo? O diagnóstico de enfermagem ele é mais voltado com relação ao método de prevenção para não evoluir para uma doença crônica ou aguda.
Como assim, professor? Alguns exemplos que a gente pode citar: integridade da pele prejudicada, sono prejudicado, certo? Enfim, a gente tem vários diagnósticos associados ao diagnóstico de enfermagem. Quando a gente fecha um diagnóstico de medicina, a gente está associando a patologias em si, que são as doenças. Fisiologia. A fisiologia é um processo de funcionamento do órgão. Ela advém do grego physis e logos, que caracteriza conhecimento e estudo, ou seja, é o estudo das funções dos seres multicelulares. Como a gente viu lá no começo da aula, que a anatomia e fisiologia é a junção dos organismos, é a junção dos sistemas, aqui a gente comprova esse conceito da fisiologia. Porque, vamos lá, o sistema nervoso, por exemplo, ele precisa do sistema tegumentar, ele precisa da medula óssea, ele precisa dos nervos, ele precisa do cérebro. Então, é um conjunto de sistemas com o intuito de uma atividade só, que é o sistema nervoso central e periférico. A anatomia e a fisiologia são campos que andam estreitamente relacionados, né? Então, quando a gente fala de um órgão específico, estamos falando do que aquele órgão pode fazer de importante para o funcionamento do corpo humano. É importante conhecermos também o nível de organização estrutural do corpo humano. Esse nível ele vai iniciar desde os átomos e as moléculas de DNA. Quando a gente tem a formação dos átomos e das moléculas de DNA, a gente tem um nível químico. Esse nível químico, consequentemente, ele vai se evidenciar no nível celular. O nível celular, alguns exemplos que a gente tem, por exemplo, a pele. A gente tem o epitélio, as células epiteliais. A musculatura, a gente tem as fibras. As fibras é também um tipo de célula que constitui a musculação. Então, a célula já é um início para constituir o nível tecidual. Quando eu tenho a junção desses níveis tecidual, eu tenho aquele meu organismo, eu tenho um nível orgânico, ou seja, aquele órgão que pode ser estômago, pâncreas, pele, que é o tecido tegumentar, certo? Então, eu tenho a formação de um organismo, né? De um orgânico, é um nível orgânico. Quando eu tenho a junção dos órgãos, aí eu tenho um nível sistêmico, certo? Porque esses órgãos, eles vão atuar de forma complementares e relacionadas. E quando eu tenho a junção desse sistema, que pode ser região torácica, abdominal, sistema do cérebro. E quando eu tenho todas essas junções, aí eu tenho um nível organismo feito, certo? Um nível corporal do corpo humano realizado, tá bom? Que é um nível de organismo. O nível químico é um nível que constitui-se para manter a vida. A gente até falou sobre os dois níveis, né, no processo de respiração no começo da aula, que é o oxigênio e o dióxido de carbono. Mas são substâncias constituídas de átomos e alguns exemplos que a gente pode citar é o que? É o cloro, é o hidrogênio, o oxigênio, o cálcio, o potássio, o sódio. E todos eles são essenciais para a manutenção da vida. E como é que a gente tem a formação desse nível químico? É a junção do átomo que formam-se moléculas e quando esses átomos eles estão unidos, eles têm a formação do nível químico. Outro nível que é importantíssimo é o nível molecular, que é a célula propriamente dito, certo? Então, esse nível molecular, ele se caracteriza no nível celular, e daí, o nível celular, ela se constitui como uma estrutura funcional básica de um organismo, que pode ser qualquer órgão. E essa célula ela também tem várias funcionalidades, certo? Ela trabalha com a ativação do organismo, trazendo oxigenação, trazendo energia, trazendo substâncias necessárias. Então, a gente tem N fatores de atuação
numa célula, certo? Essa aula a gente não vai falar muito sobre célula, não, a gente não vai entrar a profundo sobre esse assunto, porque até se a gente fosse falar, eu seria mais tempo falando sobre isso. Mas é só para a gente entender que a anatomia envolve todos esses conceitos, nível químico, nível molecular, nível tecidual, que reflete diretamente no conceito da anatomia, certo? O nível tecidual, a gente tem diversos níveis. Quando a gente fala de tecido, a gente lembra mais o tecido epitelial, o tecido tegumentar, não é? Mas aí a gente tem o tecido sanguíneo, a gente tem o tecido conjuntivo fibroso, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo, né? Adiposo, as gorduras, a questão do sangue, por exemplo, o sangue a gente tem várias formações de célula, como as hemácias, que são células vermelhas ou eritrócitos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, o plasma, que atua ali na coagulação. Então, pessoal, tudo isso se caracteriza como nível tecidual, tá bom? Então, esse nível tecidual, ele também está constituído na anatomia humana, tá? Então, as especificações dos tecidos básicos são caracterizados pelo epitélio, né, que forma aí o tecido tegumentar externamente, e esse tecido ele tem o intuito de proteger órgãos internos e cavidades, que são as cavidades que a gente já falou nas regiões do nosso corpo, como caixa torácica, caixa craniana, pelvis, certo? Conjuntivo, são abundantes em matriz extracelular, elas atuam na função de preenchimento, certo? De sustentação e transporte de substância. O muscular, ele trabalha na contração, processo de contração e relaxamento. O tecido muscular, a gente vê que existem dois tipos, que é o voluntário e o involuntário, certo? O voluntário, exemplo, voltando para esse exemplo que a gente falou, é o bíceps, por exemplo. Por que que ele é voluntário? Eu consigo ter atividade sobre esse músculo. Agora, quando eu falo de uma musculatura específica involuntária, eu posso citar o miocárdio, eu posso citar a musculatura da caixa torácica, certo? Então, esses músculos, de certa forma, eu não vou ter controle sobre eles, certo? E por isso que eles são involuntários, certo? Nervoso, o sistema nervoso é constituído por dois hemisférios, como nível central e nível periférico. Nível central ele envolve cérebro e medula espinal ou espinhal, certo? E periférico ele refere-se a respostas sensitivas e motoras, certo? E essas respostas elas passam pela periferia. Normalmente elas acontecem após ultrapassar a medula espinhal, certo? E daí elas trazem a resposta sensitiva e liberam a resposta motora, tá bom? Isso a gente vai falar bem especificamente na aula de sistema nervoso central e periférico. Temos o nível de tecidos, certo? Como a gente já falou, né? O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso, certo? As fibras, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, onde está associado com o tecido ósseo ou o tecido muscular e ósseo, tecido sanguíneo, a circulação sanguínea. Enfim, todos esses tecidos constituem-se a anatomia e, consequentemente, a fisiologia humana. O nível órgão são o quê? São os órgãos que a gente tem. A gente tem pâncreas, a gente tem rins, a gente tem estômago, a gente tem colo, tem intestino grosso, intestino delgado, o reto, dentes, boca, língua. Então, tudo, o nível orgânico é a anatomia, certo? É o conceito anatômico que a gente dá
para cada organismo, para cada nível orgânico, até porque o organismo é a constituição de todos esses sistemas, tá certo? O nível sistêmico é um nível que a gente vai trabalhar bastante nas nossas aulas. Eu vou separar cada tópico e vou trabalhar especificamente uma aula que fale sobre esse assunto. Sistema esquelético, sistema muscular, tegumentar, nervoso, endócrino, circulatório e respiratório. O circulatório e respiratório formam um sistema cardiovascular, digestivo, urinário, genital masculino e feminino. Então, esses sistemas, eles constituem-se o nível sistêmico do corpo humano, certo? Outros sistemas também que a gente pode falar, ressaltar, é o sistema linfático, que também são redes de vasos, né? Redes que estão interligadas com o sistema circulatório e ajudando especialmente na resposta desse retorno venoso, certo? Ele ajuda muito com relação à volta do sistema venoso, que também a gente vai falar muito sobre a aula de sistema cardiovascular. A gente fala também na anatomia um pouco sobre o sistema de sustentação esquelética e muscular, certo? Esse sistema, as principais funções, pessoal, é a questão de sustentação, movimento e proteção. Principalmente quando a gente fala alguns sistemas associados a ossos, músculos e articulações. Esses organismos, eles atuam diretamente com relação à movimentação, à sustentação e à proteção de organismos. O sistema tegumentar, como eu já falei no começo da aula, é um sistema de um nível maior do corpo humano. Ela é subdividida em 3 componentes, certo? Que é a pele, envolvendo a epiderme e a derme, e regiões mais profundas, que é a hipoderme. Então, essa região epiderme, por exemplo, ela é mais superior. Quando a gente fala de hipoderme, a gente está falando de regiões mais inferiores, certo? A epiderme, eu vou ter evidências de poros, de pelos, certo? Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Quando eu falo de derme, eu já tenho rede de vasos, de artérias, sistema linfático. Quando eu falo a região de sistema subcutâneo ou hipoderme, eu tenho regiões gordurosas, né? o tecido gorduroso. E após essa camada, eu chego no tecido muscular, eu chego no órgão. Algumas literaturas falam que as divisões elas são subdivididas em 4 camadas, mas a maioria dos autores abordam que são 3 camadas, certo? Que é epiderme, derme e hipoderme. Sistema nervoso. As principais funções estão relacionadas à atuação dos organismos, né? Eles levam resposta à funcionalidade desses órgãos, à fisiologia desses órgãos e se adaptam a essas condições. Então, ela tem uma função sensorial integrada com os organismos e motora. Sensorial é aquilo que essa resposta vai se receber, certo? E motor é quando ela já vai ser integrada no metabolismo e com isso ela vai ser liberada, essa resposta, e quando ela é liberada, ela tem uma resposta motora. Os principais componentes são divididos em 2 sistemas, que são o sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que é a região dos membros, região da periferia. O sistema endócrino, ele também atua com relação ao equilíbrio do organismo, mais considerado como um processo de homeostase. A homeostase é um processo de funcionalidade correta, de equilíbrio do organismo, certo? Então, algumas regiões que atuam no sistema endócrino, a gente pode citar a epífise, a hipófise, a tireoide, suprarrenal, ovários, pâncreas, testículos. Então, essas regiões atuam com relação
a promover a manutenção do equilíbrio, ou seja, a homeostase. No sistema circulatório, ele é subdividido em dois sistemas, que é a grande circulação e a pequena circulação. A grande circulação envolve coração e organismo e os demais organismos. E pequena circulação, a gente fala a questão dos pulmões e coração. Mais à frente a gente vai falar bem especificamente o que é sangue venoso, o que é sangue arterial, certo? Como é que ocorre a distribuição, o transporte do oxigênio e a distribuição desse O2 nos organismos, até porque o O2 ele é uma fonte de energia que o nosso organismo tem. E quando a gente libera esse O2, a gente está liberando o dióxido de carbono. Lembram da gordura que eu falei, a maléfica? Ela é saída por meio desse produto que ele não vai mais servir para o nosso organismo. Então, ele é saído no dióxido de carbono. Aí a gente tem a atuação dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos. Principalmente os glóbulos vermelhos, eles atuam no transporte de O2 na circulação. E os glóbulos brancos, eles atuam na questão de proteger a região, que são os leucócitos. O sistema respiratório ele tem como funcionalidade aderir o oxigênio e remover o dióxido de carbono. As principais regiões anatômicas que atuam com relação a essa funcionalidade da respiração, que pode ser inspiração e expiração, são as cavidades ou fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, e os brônquios, alvéolos e pulmões. Também vamos falar especificamente uma aula sobre cada parte desse sistema e sua funcionalidade no processo de respiração. O digestivo, que ele atua desde a região da boca e ele finaliza na região do ânus. E para essa funcionalidade, a gente tem algumas glândulas anexas que trabalham de forma fisiológica, que são as glândulas salivares, fígados, pâncreas, certo? Então, muitas das vezes é até solicitado exames complementares para ver como é que está a funcionalidade desses órgãos, certo? Se tem alguma inflamação, se tem alguma infecção, se já tem histórico familiar, certo? De alteração, porque esses órgãos são importantíssimos no processo da digestão. E essa digestão ela é subdividida em todo esse processo anatômico de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. O sistema genital feminino e mamas, a gente também caracteriza-se como um processo fisiológico de reprodução. E os componentes associados a esse sistema estão voltados ao ovário, trompas, útero e vagina, certo? Então, é um sistema importantíssimo, certo, para a mulher, a funcionalidade da reprodução feminino e que a gente também tem a fisiologia de glândulas específicas na região, principalmente a glândula mamária. E o sistema genital masculino também ele atua no processo de reprodução. Alguns componentes que a gente pode citar é a bolsa escrotal, o testículo, o epitídimos, canais deferentes, uretra, onde vai passar, né, a urina, vesículas seminais, próstata e pênis. Então, aqui é a anatomia da região do sistema genital masculino, que caracteriza-se também a fisiologia do processo de reprodução. Aqui são as referências que eu utilizei para produzir essa aula. Deixa eu só...
Pronto, pessoal. Então, aqui finalizamos a nossa aula, certo? Sobre introdução ao estudo anatômico. Estarei trazendo, nas próximas aulas, assuntos mais específicos sobre cada sistema, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema tegumentar. E todo esse sistema, especificamente, a gente vai falar a fisiologia, que é uma parte também importante da funcionalidade desse organismo, certo? Aguardo vocês nas próximas aulas.